Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, verso 6, que diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Veja, queridos, que o apóstolo João insiste bastante nessa temática, porque foi algo desafiador, né, na época dele, essa questão. Muitas pessoas viviam de maneira desregrada, de maneira não condizente com o evangelho e queriam se dizer cristãos. Veja que o problema parece o mesmo de hoje, né? O problema permanece. Muitas pessoas que não dão testemunho de Cristo, pessoas que têm uma vida muito desregrada e se dizem cristãos, escandalizam, né, o evangelho, escandalizam o nome de Cristo, porque as pessoas do mundo olham e vejam o que os cristãos estão fazendo, o que eles estão pregando, e não querem saber disso que tem sido pregado, porque justamente não é a mensagem do evangelho, não se parece com Jesus. O apóstolo João já havia comentado no capítulo 1, verso 6, se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é a mesma temática de sempre, que João enfatiza aqui na sua primeira carta. O verbo que ele usa aqui, queridos, é permanecer nele. Veja que tem aumentado a intensidade, né, desse verbo que o apóstolo João está utilizando. Primeiro ele fala de conhecer a Jesus, depois ele fala de ter comunhão com Jesus, de estar nele. Veja, conhecer, estar nele e agora permanecer nele. Veja que é algo mais profundo do que estar nele, né? O permanecer é algo constante, não é algo temporário, é algo que vai permanecer, né? O próprio verbo diz permanecer porque realmente aquilo não é um estado temporário, é algo contínuo. E isso é um verbo que o apóstolo João enfatiza muito na vida de Jesus, em João capítulo 15, verso 4, Jesus está dizendo: permaneçam em mim. Então veja, queridos, há um foco muito grande nas pregações da pessoa se converter. Mas converter é um passo muito importante, mas o principal é permanecer em Jesus. Porque o que adianta a pessoa levantar a mão, dizer que quer Jesus, etc., e passa um mês, ou passa um ano, ou passa 5 anos, e a pessoa se afasta de Cristo. Então há essa importância fundamental no permanecer. Então Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que maravilha, né, queridos? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Queridos? Então o ramo, é exatamente essa parábola de Jesus, essa simbologia de Jesus é perfeita. O ramo de uma árvore, quando ele quebra, e sai da árvore, o que acontece? Aquele ramo seca e não serve mais para nada, ele perdeu a vida. Então, para que serve aquilo? No máximo para você colocar numa fogueira. Da mesma forma, quando a gente se afasta de Deus, que é a fonte de toda a vida, a gente perde a vida, a gente se esvazia completamente e perde o sentido de existir, literalmente, queridos? Então, que a gente permaneça em Cristo. E o verso continua dizendo que nós devemos andar como Ele andou. Isso é algo também repetido inúmeras vezes nas Escrituras, O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, devemos andar como Ele andou. Ele é o nosso exemplo, queridos, o exemplo principal da nossa vida. Veja, é Jesus. Os outros personagens bíblicos, Moisés, Abraão, Davi, Isaías, etc., todos eles têm pontos muito positivos na sua história, na sua jornada com Deus, mas todos eles são homens, queridos? Todos eles são falhos, todos eles cometeram pecados, eles não tinham um entendimento perfeito de quem era Deus. Isso é uma coisa importante de frisar, porque às vezes você lê Moisés dizendo uma coisa e Moisés não é Deus, Moisés é falho. Por mais que está escrito na Bíblia, ok, mas é Moisés que está falando.
né? Então a gente tem que ter um cuidado se aquilo realmente é a revelação integral, né, perfeita. Jesus, sim, nele está contido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É ele que é a revelação perfeita de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus e que nele estava a plenitude da divindade. Então, se você quer, né, andar como Deus quer que você ande, você tem que imitar a Cristo. Os outros homens de Deus têm pontos positivos que nós podemos aprender, né, mas não os encare como um exemplo perfeito. Não, nós devemos andar como Cristo andou. Ele sim é o nosso exemplo perfeito de como devemos ser. Né? E veja, queridos, por que essa questão, né, de devemos andar como ele andou, e aí sim, né, aí você está comprovando que permanece em Jesus. É porque é óbvio, né, querido, as pessoas se parecem com as pessoas que elas convivem. Então, se você diz que convive com Jesus, mas é totalmente diferente de Jesus, então tem algo errado, né? Porque a gente pega os trejeitos das pessoas, a gente começa a pensar parecido com as pessoas que a gente convive. Ainda mais uma pessoa que a gente admira tanto. Então, se uma pessoa diz que permanece em Jesus, convive com Jesus, tem intimidade com Jesus, tem comunhão com Jesus, então essa pessoa tem que começar a se parecer com Jesus, né, ser imitador dele e andar como ele andou. É uma questão de coerência. E como é que Jesus andou, queridos? Né? Se nós devemos andar como ele andou, a gente precisa saber como ele andou. Né? E aí a gente podia, por exemplo, falar, não, Jesus andou sobre as águas. Mas é sobre isso, né, que o apóstolo João está dizendo, queridos? Creio que não, né? Lutero dizia, não é o andar de Cristo sobre as águas que somos chamados a imitar, mas seu andar normal, seu andar rotineiro, seu andar cotidiano. Né? Os milagres, os grandes feitos de Jesus, que bom se algum de nós, alguns cristãos, possam ter esse dom da parte de Deus, né? Mas os dons são para alguns, não são para todos, e todos com dons diferentes. Agora, o andar de Jesus normal do seu dia a dia, isso é para todos. E como foi que Jesus andou? Um importante traço do caráter de Jesus é a mansidão, por exemplo. O próprio Jesus diz em Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha só, ele está nos convocando a aprender dele. Aprender o quê? Aprendam de mim, pois eu sou manso. Eu sou uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa paciente, uma pessoa que não se exacerba, que não sai gritando na rua, não sai aprontando escândalos, nem nada disso. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E sabe o que você ganha com isso, queridos? E aí Jesus diz, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Né? A gente vai encontrar descanso para as almas aprendendo com ele, né? Não é apenas pedindo uma oração mágica que Jesus toca na minha alma que eu aprenda a descansar. Não, querido, ele quer muito mais do que isso, que a gente cresça espiritualmente, se torne pessoas maduras em Cristo e sejamos pessoas mansas. Se você quer ter descanso para sua alma, vai ter que aprender a ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Né? Isso é óbvio, né, queridos? Quem é uma pessoa que você olha e vê que aquela pessoa tem uma alma tranquila, uma alma descansada? É uma pessoa mansa, é uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, uma pessoa paciente. Essa tem uma alma descansada e tranquila. Nesse mundo turbulento, meu irmão, isso é uma preciosidade, que a gente aprenda a ser manso. Um segundo ponto que nós devemos andar como Jesus andou é humildade, né? Já lemos aqui, ele já falou ser manso e humilde de coração. Lá em João 13, Jesus também diz, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Veja só, Jesus, nas Escrituras, está sempre nos dando um exemplo, queridos, para que a gente faça exatamente como ele fez. Então, que a gente aprenda a servir as pessoas, né? Servir e não servir não é apenas de boca, tá, queridos? É fazer realmente. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda, um parente seu precisando de ajuda, um amigo precisando de ajuda, um irmão da igreja precisando de ajuda, seja humilde e sirva aquela pessoa. Sirva aquela pessoa com o coração. Um terceiro ponto é
é questão de amor, querido. Nós vivemos em amor. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, para ser imitador de Deus, querido, nós temos que andar em amor. Porque o que Jesus fez aqui, nesta terra? Principalmente ele nos amou, né, queridos? Ao ponto de dar a vida por nós. E um quarto ponto, queridos, um ponto, todos os anteriores têm sido completamente desprezados na igreja moderna, se é que a gente pode chamar de igreja, né? Mas tem sido desprezado. Você não vê pregação falando de mansidão, nem de humildade ou de amor. Ouve-se muito pouco sobre isso. E esse último ponto, né, muito menos, que é a questão de você sofrer se for necessário pelo bem. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 20, diz: se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, de novo, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, queridos, quando vem um sofrimento, não é questão de você reclamar com Deus, murmurar, Deus não me ama, ou Deus não existe, né, ou isso é um ataque do diabo, etc, etc. Não, queridos, não comece a ficar pensando sobre isso. Se você está sofrendo, fazendo o bem, você foi chamado para isso, para honrar a Deus em meio às dificuldades, para glorificar a Deus, não importe a situação. Você é chamado para, em meio ao sofrimento, demonstrar que você tem fé em Deus, demonstrar que você confia em Deus, demonstrar que você está firmado na rocha. Porque a tempestade vem para a casa que está na areia e para a casa que está na rocha. Agora, se essa casa que está supostamente na rocha começar a reclamar, começar a murmurar, né, questionar, né, aquela tempestade, ela na verdade está se colocando na areia e vai desabar. Né, que a gente fique firme na rocha e ande como Jesus. Com dificuldades, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele continuava louvando a Deus, continuava servindo a Deus e continuava amando e dando a vida por nós. Né, queridos? Então, se a gente realmente quer permanecer em Deus, não apenas conhecer a Deus, não apenas estar em Deus, mas principalmente permanecer nele até o fim, que a gente ande como ele andou, em mansidão, em humildade, em amor e, se for necessário, sofrer, queridos. Se for necessário, a gente sofre. Porque nesta terra, aqui nesta terra, não nos foi prometida uma vida sem sofrimento. É-nos prometido uma vida sem absolutamente nenhum sofrimento na glória, no céu. Aí não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Lá no céu. Aqui na terra, infelizmente, teremos que conviver com isso. Mas, guardados pelo Senhor, mas tendo Ele a nos fortalecer, a nos capacitar e a nos conduzir. Essa é a esperança do cristão, a confiança do cristão. Ok, meu querido? Então, permaneça no Senhor, ande como Ele, seja manso, tá, meu irmão? Seja manso, seja humilde, seja amoroso, né? Seja amável, seja uma pessoa carinhosa, gentil e, se houver sofrimento, querido, mostre a força do cristão. Glorifique a Deus, não murmure, né? Não seja aquela pessoa ranzinza com as circunstâncias da vida. Não. Abra um sorriso, dê glória a Deus e vença aquilo que está vindo sobre você. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.